Olá você, a matemática chega daqui a pouquinho no Projeto Eureka. E olha, assunto importante para o comentário introdutório do programa de hoje. Café, refrigerante, principalmente aqueles à base de cola, e por que não dizer, aqueles também que trazem como ideologia o guaranazinho. Sim, usei o termo ideologia, cabe, por outras razões que a sociologia e a filosofia hão de explicar. Mas voltemos aqui. Caso muito curioso que a nossa produção conseguiu cooptar aí no sentido jornalístico, ou seja, uma garota que exagerou na ingestão de café. A cafeína para ela exerceu um poder destrutivo. Após 7 cafés expressos duplos, ela entrou num processo complicadíssimo e quase irreversível, uma overdose de café. Preocupante, sim. Preocupante também quando você, vestiba, você estudante querido, moço, moça, exagera na ingestão de refrigerantes à base de cola, porque você tem o intuito e a predisposição de acreditar que eles o manterão mais ativo. Também os guaranás, principalmente aquele dito em pó, e, é claro, o café. Então, aquele indivíduo que fica estudando, quer estudar, rever todo o conteúdo com uma garrafa térmica, 1 litro de café, antes de dormir mesmo. Quer dizer, isso é péssimo, não há como trabalhar nesse sentido. Vale uma consideração de um colega, professor Carraro, um psicólogo estudioso nessa área, de que o repouso é o melhor remédio e você deve, sim, descansar. É incomparavelmente melhor estudar depois de estar descansado do que estudar, cansar e não ter como estudar no dia seguinte, pois as horas de sono foram pequenas. A boa matemática e o professor Domingos. Olá, meus amigos. Estou aqui mais uma vez para falar sobre matemática. Hoje sobre um assunto importantíssimo quando a gente fala de vestibular, que é o assunto volume. Quando nós tratamos de volume, nós podemos recorrer a coisas que foram estudadas muito antes de Cristo por Arquimedes. Mas nós podemos recorrer também ao que foi dito por um matemático italiano que viveu no século XVII, de sobrenome Cavalieri. Para você entender o que o Cavalieri quis mostrar para as pessoas, imagine a seguinte situação. Imagine que você vai pegar uma pilha de cartas de baralho. Imagine que essas cartas são todas iguais, idênticas, todas têm a mesma espessura e todas são retangulares. Agora pega essas cartas e forme uma pilha. Bom, você pode formar uma pilha de cartas bem retinha, em formato de paralelepípedo retângulo, por exemplo, certo? Mas você pode inclinar essa pilha, não é verdade? Ou pode mexer só no meio, a pilha pode ficar torta. Imagine a situação que você quiser. Uma coisa é certa, a quantidade de cartas não muda. Bom, e onde é que a gente vai chegar com isso? Então vamos lá. Imagine que você tem lá 52 cartas, tá? Um baralho completo. Se você pegar uma carta, certo? E você imaginar que ela tem a mesma espessura de todas as outras e o mesmo formato, a mesma área do retângulo, essa pilha vai ter uma determinada quantidade de cartas. Imagine que essa quantidade é um volume de cartas. Quando você entorta a pilha, a quantidade de cartas muda? Não. Se a quantidade de cartas não mudou, o volume de cartas também não mudou. Então, a ideia de volume está associada ao seguinte. Se você sabe qual é a área de uma carta e você sabe quantas tem, que seria correspondente ao que? A altura dessa pilha, você pode calcular, então, o volume de cartas dessa pilha. Certo? Da mesma forma, você pode pensar com uma pilha de moedas iguais. Você pega lá uma pilha de moedas todas iguais. Você pode deixar a pilha reta ou pode inclinar, mas a quantidade de moedas não muda, não é verdade? Então, imagine que você vai calcular o volume de uma caixa d'água ou o volume de uma piscina. Você pode usar o mesmo procedimento para calcular essa ideia que o Cavalieri trouxe para a gente, ok? Mas vamos ser um pouquinho mais matemáticos. Vamos pensar nas figuras que a gente já estudou. Vamos lá? Vamos pensar nas seguintes figuras. Vai lá. Pensa num prisma. Pode ser de qualquer base, triangular, quadrangular, hexagonal. Vai lá num paralelepípedo retângulo. Que mais? Pensa num cubo e pense também num cilindro reto. O que essas figuras têm em comum? O prisma reto, o paralelepípedo retângulo, o cubo e o cilindro. É que essas figuras nós podemos usar o mesmo procedimento do Cavalieri. Nós podemos calcular a área da base da figura, de qualquer uma delas, tá? E você pode multiplicar pela altura. Se você calcular a área da base e multiplicar pela altura, você vai ter o volume desta figura. Certo, gente? A ideia, então, é essa. O volume dos prismas retos,
do paralelepípedo retângulo, do cubo e do cilindro reto, qual é o volume? A área da base multiplicado pela altura. Ok? Claro que daí se você for pensar num cilindro, mas a base é um círculo, a área de um círculo é πr ao quadrado. Eu sei, mas vamos pensar numa coisa genérica para você não ter que ficar particularizando cada uma delas. É muito mais simples você estudar assim, certo? Agora, vamos pensar nas pirâmides e nos cones. Estou falando das pirâmides retas e dos cones retos. Pirâmide reta é aquela onde a altura cai no centro da base, da mesma forma o cone. Para você calcular o volume dessas figuras, você vai pegar o volume das anteriores, área da base vezes a altura, só que você vai dividir por 3. Por quê? O mesmo Cavalieri mostrou que se você pegar, por exemplo, um cubo, e você cortar esse cubo em 3 partes, mas um corte ou 3 cortes estrategicamente localizados, você pode encontrar 3 pirâmides que têm o mesmo volume. Ou seja, você pode colocar essas 3 pirâmides dentro de um cubo. Da mesma forma que eu posso pensar que o cubo é o triplo de cada uma dessas pirâmides, eu posso pensar que cada pirâmide é 1/3 do cubo, certo? Isso vale também para o cilindro reto, vale para o prisma reto e para o paralelepípedo retângulo. Então, se nós estamos falando de pirâmides retas e de cones retos, qual é o volume? 1/3 da área da base vezes a altura. 1/3 vezes a área da base vezes a altura, certo? E a esfera, gente, é a única figura que tem uma fórmula um pouquinho diferente, certo? Se nós tivéssemos até mais tempo, a gente poderia mostrar, mas você pode encontrar muita coisa boa pesquisando na internet sobre isso, entrando até no site da Sociedade Brasileira de Matemática, é www.sbm.org.br, e você vai conseguir encontrar muita coisa bacana lá, até essas demonstrações. Mas a esfera, para que você calcule o volume, você vai usar a seguinte fórmula. Vai lá. O volume da esfera é igual a 4/3 vezes π vezes r ao cubo. Ok? Bom, tendo todas essas fórmulas, mas veja que eu resumi em 3. Certo? Área da base vezes a altura, 1/3 da área da base vezes a altura e 4/3 de πr ao cubo. Tendo essas fórmulas, eu posso calcular os volumes das figuras. Para isso, eu vou resolver um exercício para te ajudar. Vamos lá? Uma caixa em forma de paralelepípedo retângulo é feita com placas de madeira com 0,5 centímetros de espessura. Depois de pronta, observa-se que as medidas da caixa pela parte externa são 16 centímetros de comprimento, 13 centímetros de largura e 6 centímetros de altura, conforme a figura que está aparecendo aí para você. Pergunto, letra A, qual o volume externo da caixa? Letra B, qual é a capacidade da caixa, isso é, seu volume interno? E letra C, qual o volume de madeira utilizada para a construção? Bom, gente, vocês viram aí então os dados do problema, os dados do exercício e as medidas. A caixa que a gente está colocando em questão até é uma caixa parecida com essa que nós temos aqui. Olha só, está vendo que existe uma espessura? Então imagine que essa espessura é meio centímetro. E as medidas são aquelas anunciadas, 16 centímetros, 13 centímetros e 6 centímetros, ok? Se eu quero calcular o volume externo da caixa, eu pego essas medidas externas. Como é que é volume mesmo? Área da base vezes a altura. Então imagine que você tem lá 16 vezes 13 vezes 6, vai dar como resultado 1.248 centímetros cúbicos. Eu lembro a você que centímetro cúbico, porque nós estamos tratando aqui de uma grandeza tridimensional. Então sempre você vai ter centímetro cúbico, metro cúbico, quilômetro cúbico e assim por diante, certo? Letra B, vamos à letra B. Qual é a capacidade da caixa, isto é, seu volume interno? Bom, gente, a única diferença da caixa do nosso exercício para essa caixa que eu estava mostrando para vocês é que a caixa do exercício, imagine que ela é fechada, certo? Imagine que aqui atrás ela é fechada e aqui atrás ela tem meio centímetro, ok? Então, o que eu preciso calcular aí para o volume interno? Vamos lá. Essa caixa tem 16 de largura. Se você tirar meio centímetro de espessura de cada lado, 16 menos meio dá 15. Agora, se você pegar outra medida que era 13, você vai tirar meio e meio. Você vai tirar 13 menos 1, que dá 12. E no caso da altura, se você quiser pensar assim, você vai ter 6 centímetros, mas vai tirar o meio só uma vez. Então vai ficar 5,5. Se você multiplicar 15 vezes 12 vezes 5,5, você vai encontrar como resultado 990 centímetros cúbicos, que é o resultado do item B. Ok? Item C.
Qual o volume de madeira utilizado para a confecção da caixa? Meus amigos, o volume de madeira utilizado para a confecção da caixa é o volume externo menos o interno. Ok? Então, se você fizer o volume externo, que era 1.248, menos o volume interno, que é 990, você vai ter 258 centímetros cúbicos como resultado. E este é o volume de madeira dessa caixa. Não saia daí, porque no próximo bloco nós vamos mostrar mais um exercício e algumas curiosidades. Até já! No primeiro bloco, nós vimos como calcular os volumes das figuras de 3 dimensões, das figuras espaciais ou dos sólidos geométricos. Convém relembrar rapidamente que, se estamos falando de prismas retos, paralelepípedo retângulo, cubo e cilindro, o volume é a área da base multiplicado pela altura. Se estamos falando de pirâmides retas e cones retos, o volume é 1/3 da área da base vezes a altura. E, se estamos falando da esfera, o volume é 4/3 de πr ao cubo. Certo, gente? E já que nós falamos de cilindro e esfera, vamos fazer uma combinação dos dois com esse exercício. Me acompanha. Uma fábrica de suco de laranja confeccionou suas embalagens em 2 formatos. Uma esférica, de 8 centímetros de diâmetro, e outra cilíndrica. Sabendo que as duas embalagens possuem a mesma altura e a mesma largura, qual das duas comporta mais suco? E considere π igual a 3. Quais são as medidas da embalagem cilíndrica? Então você tem altura 8 e raio 4, correto? Altura 8, raio 4. Quais são as medidas da esfera? No caso, a medida que interessa é o raio. Como a altura da esfera ou o diâmetro da esfera é 8, o raio também vale 4. Vamos aos cálculos? Vamos lá. Primeiro nós vamos calcular o volume do cilindro, que seria a capacidade total dessa embalagem. Então, volume de um cilindro, área da base vezes a altura. Mas como a base do cilindro é um círculo, a área de um círculo, π vezes r ao quadrado. Então, olha o cálculo. Volume do cilindro igual área da base vezes a altura. Área da base, π vezes r ao quadrado vezes h. O π vale 3, o raio vale 4 ao quadrado e a altura vale 8. Se você fizer essa multiplicação, você vai encontrar 384 centímetros cúbicos. Ok? Esse é o volume do cilindro. Volume da esfera. O volume da esfera é 4/3 de πr ao cubo. Então vamos lá. Volume da esfera, 4 sobre 3, 4/3, vezes π, que é 3, vezes o raio, que é 4 ao cubo. Se você fizer esse cálculo, você vai encontrar 256 centímetros cúbicos. Bom, gente, comparando 384, que é o volume do cilindro, com 256, que é o volume da esfera, evidentemente, o volume do cilindro é maior. Portanto, a embalagem cilíndrica comporta mais suco do que a embalagem esférica. Tá certo? Esse é um típico exercício onde você tem uma comparação de volumes, e um exercício muito comum nos vestibulares. Agora, pensa comigo uma situação. Todas as figuras que eu te passei são figuras com formas regulares, não é? Agora, imagine uma pedra. Imagine, como é que você vai calcular o volume de uma pedra? Bom, para isso, existe uma maneira de se fazer, que é o seguinte. Imagine que você vai pegar um cubo e você vai colocar nesse cubo água até uma certa altura, certo? Bom, você consegue calcular o volume de água, não consegue? Claro, porque você tem a base do cubo e você teria a altura da água. Agora, imagine que você vai mergulhar uma pedra nesse cubo, nesse recipiente. Para calcular o volume da pedra, você pode fazer da seguinte maneira. Você calcula o volume de água antes, certo? E calcula o volume de água depois. Por quê? Quando você colocou essa pedra dentro do cubo, houve um deslocamento de água, certo? Este aumento aí do nível da água é igual ao volume da pedra. Quem estudou isso primeiro foi Arquimedes. Numa famosa situação onde o rei Hierão II pediu para fazer uma coroa e cedeu o ouro para fazer essa coroa, certo? Porém, lá na confecção, eles pesaram quanto tinha, ou viram a massa de ouro antes e depois da coroa pronta, era a mesma. Mas o Arquimedes ficou meio desconfiado, mas será que isso daí está certo, já que o rei Hierão pediu para ele verificar que se estava certo ou não? Aí ele fez o seguinte, ele desconfiou que a pessoa que fez a coroa podia ter usado cobre, já que era muito mais barato do que o ouro.
E para que ele tirasse essa dúvida, ele usou esse processo. Tá? Aí que vem a famosa frase dele, eureka, eureka. Foi daí que ele tirou essa famosa frase aí, que é, aliás, o professor Marlos gosta muito dela, né, já que estamos falando do eureka aqui também. Voltando à nossa pedra, esse processo de você mergulhar um corpo para achar o volume dele, um corpo irregular, você pode usar até para achar o corpo, por exemplo, o volume do corpo humano. Você imagina que você tem lá um local, uma câmara, onde você conhece o volume. Você coloca a água até uma certa altura. E aí você bota a pessoa ali dentro, a pessoa mergulha ali, ok? A pessoa entrou, nível da água subiu. Se você souber o volume antes e o volume depois e fizer a diferença, você vai ter o volume do corpo dessa pessoa. E isso é importante para uma série de situações na medicina, na verdade. Você consegue aí calcular, até fazer a partir dessas medidas, fazer certos cálculos para você ver até o índice de massa corporal, se a pessoa está com saúde, fazer um certo acompanhamento com essas medidas aí, ok? Bom, volume é importante e você não pode esquecer das três relações, das três fórmulas. Volume igual a área da base vezes a altura. Para quem você usa? Prismas retos, paralelepípedo retângulo, cubo e cilindro reto. Volume igual 1/3 da área da base vezes a altura. Usa para quem? Pirâmides retas e cones retos, ok? E volume da esfera. Volume da esfera, que é exclusivo para ela, 4/3 de πr ao cubo. Tá? Uma coisa que me perguntam muito, professor, eu poderia calcular o volume do planeta Terra? Gente, sempre que a gente falar em planeta Terra, não esqueçam de uma coisa. Não esqueçam que a Terra não é perfeitamente esférica, tá? Ela é um geóide ou um elipsoide de revolução. Então, claro que para você fazer um cálculo aproximado é possível, mas não para fazer um cálculo exato, ok? Mais uma vez eu agradeço vocês a paciência com a matemática. Nós temos aí, ao longo desse período, tentado passar alguma coisa para você poder utilizar no teu vestibular e que você tenha feito a escolha certa, e essa escolha é muito importante porque se você pensar que de cada 100 alunos que entram numa universidade, 55 desistem até o final do primeiro ano, então significa que você tem que fazer uma escolha, procurar bem qual é o teu curso. Para isso você pode entrar nos sites das universidades e ver a grade curricular. Vai lá, entra na universidade, entra em graduação e procura a grade curricular. Com isso você vai saber quais são as matérias que você vai ter e até você pode evitar entrar num curso que depois você vai desistir. Certo, gente? Mas eu espero que a matemática te ajude, não só no concurso vestibular, mas em outras situações da vida. Um grande abraço para vocês e sucesso na vida e no vestibular também, é claro.